Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você tem ideia quantas vezes na vida você rezou o Pai Nosso? Tem ideia o número? Com certeza não, né? Seja na liturgia, todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, nós rezamos, seja o Pai Nosso rezado no Santo Terço, ou em outra ocasião, que assim nós o fazemos. Ou seja, nós cristãos católicos, por milhares de vezes, já rezamos o Pai Nosso. E quem foi que compôs esta oração? Vocês lembram? Quem? Jesus. Logo, é bem feita, viu? Faltou nada não. Tem algumas boas orações que alguns santos fizeram, por inspiração de Deus, compuseram ali. São boas orações, mas nada se compara com a oração do Pai Nosso, que quem escreveu, quem compôs foi o próprio Jesus. Ou seja, a oração mais completa que nós podemos rezar na vida é o quê? A oração do Pai Nosso, porque foi feita pelo próprio Senhor. E como é uma oração que de algum modo ela resume toda a vida de oração de um cristão, eu quero pegar aqui só um aspecto, porque se for pegar todos, nós passaríamos aqui meses, talvez até anos. Quase o padre não é exagerado, né? Mas quero pegar só um aspecto que é o suficiente. Venha a nós o quê? O vosso reino. Tem noção do que é que você está pedindo? Ou o que você já pediu muitas vezes rezando a oração do Pai Nosso? E aqui eu vou me deter em dois significados. O primeiro é um significado que a teologia vai chamar o significado escatológico. E essa palavra não é desconhecida, com certeza, para você. Escatologia, ou seja, aquilo que virá, aquilo que está por vir. Escatologia fala das realidades futuras. E as realidades futuras, por exemplo, céu, inferno e purgatório. Numa linguagem teológica chamada os novíssimos. Dá um pouquinho de teologia para vocês, mas eu vou traduzindo, fique tranquilo. Os novíssimos, céu, inferno e purgatório. Então, quando vocês ouvirem essa palavra escatologia, está se referindo às coisas que ainda virão, às coisas que ainda acontecerão, acontecimentos a respeito da vinda de Jesus sobre tudo. Isso é escatologia, ou seja, o que virá, o que ainda vai acontecer. Portanto, aqui tem um sentido primeiro escatológico. Venha a nós o vosso reino. Todos os dias, quando nós assim rezamos o Pai Nosso, nós estamos pedindo para que Jesus volte na sua segunda e definitiva vinda. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Todos os dias, e a própria liturgia, sobretudo na Santa Missa, nós clamamos: Jesus volta, Jesus vem logo, se apressa Jesus, vem. Nós diariamente rezamos pedindo para que Jesus possa voltar. Esse é o grande primeiro significado escatológico. Mas tem um segundo, que não é menos importante. O segundo significa nós pedirmos para que a palavra de Deus possa iluminar o mundo. Venha a nós o vosso reino. E o que é o reino de Deus? Todo o seu projeto. O que é o reino de Deus? O próprio Senhor.
Ele vai dizer: o reino de Deus está entre vós. Ele fala para os discípulos. Quem estava entre eles? Jesus. Portanto, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos pedindo para que o reino de Deus, que é Jesus, o reino de Deus, que é a sua obra, o reino de Deus, que é a sua vontade de realizar as coisas, aconteça no nosso meio. Simplificando, resumindo as palavras, quando nós rezamos o Pai Nosso, nessa parte que dizemos para que o reino de Deus venha até nós, nós estamos pedindo para que o Evangelho ilumine toda a nossa vida, ilumine a sociedade, ilumine tudo que está ao nosso redor, ilumine a nossa família. Vamos um pouco de história, depois para a realidade pessoal. Olhe como era o mundo antes do cristianismo: caos. Uma nação que guerreava contra outra. Olha o que era o mundo sem o cristianismo. Qual era a lei que predominava, inclusive entre os judeus? Dente por dente, olho por olho. O que isso significa? Você fez mal a mim, eu faço a você. E estava tudo valendo, e estava tranquilo. Você matou um parente meu, mato dois seus, e está tudo tranquilo. Era mais ou menos assim. Essa expressão olho por olho, dente por dente, inclusive é usada pelo próprio Jesus no Evangelho, é para dizer o modo como as coisas eram, o modo como o mundo agia sem o Evangelho. Caos. O mundo sem o Evangelho, caos. Vem o Evangelho e faz o quê? Coloca ordem. É verdade que as guerras ainda existem, atritos entre os países ainda existem, mas não se compara como era antes. Não se compara. Por quê? Porque o Evangelho chegou, a luz do Evangelho chegou e colocou ordem, iluminou aquilo que até então era treva. Exatamente por esse poder, onde o reino de Deus chega, as coisas mudam, as coisas são diferentes. Onde Jesus entra, as coisas mudam. Aquilo que era desordem passa a ser ordem, aquilo que era caos, tudo é ordenado. Mais pontual ainda, olhando para a sua vida, você que é casado, olhando para o seu matrimônio, antes de Jesus entrar no teu matrimônio, como é que era? Tudo tranquilo? Paz e amor? Uma bênção? Era assim? Não! Antes de Jesus entrar na nossa vida, era tudo tranquilo? Não, era um caos. Fazíamos coisas absurdas que até nós duvidamos. Mas entra o reino de Deus, entra Jesus, que acontece uma verdadeira transformação, uma verdadeira mudança. A oração do Pai Nosso, ela é muito significativa. Ela tem milhões de significados, exatamente porque foi feita pelo próprio Jesus. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos pedindo que Ele venha, mas nós estamos pedindo também que Ele venha sobre a nossa vida, que Ele venha sobre a nossa família, que Ele venha sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. E de fato nós devemos assim rezar, pedir, desejar, querer que o reino de Deus esteja presente no nosso meio, porque se o reino de Deus está presente a ordem, está presente as virtudes, está presente o bem, está presente os valores, e assim por diante. Tira o Evangelho, vira caos. Tira o Evangelho, não tem justiça não, viu? Tira o Evangelho, não tem honestidade não, viu? Tira o Evangelho, não tem pureza não, viu? Tira o Evangelho, não tem fortaleza não, viu? Não tem prudência não. Tira o Evangelho, tudo desmorona. É por isso que o Evangelho tem que se fazer presente na nossa vida e na sociedade que nós vivemos. Porque se tira o Evangelho, tudo desmorona. Se tira o Evangelho, tudo vira caos, não ordem. O Providência Divina, na bandeira nossa do Brasil, tem o que? Ordem e progresso. Uma frase lindíssima: ordem e progresso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nunca o nosso país terá ordem, muito menos progresso,
se o Evangelho não iluminar. Não terá. Não esperemos a ordem, não esperemos o progresso, se essa ordem e esse progresso não passar pela luz do Evangelho. Não existe ordem, não existe progresso, não existe nada. Portanto, como nós temos que decidir, e aqui eu não vou falar diretamente de política não, fique tranquilo, embora falarei. Fique tranquilo com uma coisa: se nós quisermos ordem, quisermos progresso para a nossa nação, se nós colocarmos alguém que é contra os valores, contra o Evangelho, sabe o que nós teremos? Caos, desordem, injustiça, desonestidade. E nós temos aí, infelizmente, alguns maus exemplos ao nosso redor. Nicarágua, o senhor Ortega, que eu tenho rezado pela salvação dele. Por que não tem a ordem? Por que não tem os princípios cristãos, os valores cristãos? O que é que ele faz com os cristãos? Persegue, expulsa, como expulsou as freiras da Madre Teresa, da congregação Madre Teresa de Calcutá. Como o bispo está preso lá agora, e provavelmente será morto, e está todo mundo tranquilo. Onde não tem a luz do Evangelho, tudo vira caos, e caos em todos os sentidos, viu? É o caos econômico, é o caos cultural, é o caos na educação, é o caos na saúde, porque assim, se tira o Evangelho, tudo vira caos. E a história nos mostra isso. Não é o Padre Helenildo que está falando não, tá? Não é não. A história nos mostra isso. Se tira o Evangelho, tudo vira pó, vira caos. Não existe ordem, não existe progresso, se não for por meio da luz do Evangelho. Onde o Evangelho chega, ele coloca ordem. Onde o Evangelho chega, tudo progride. Mas se tira o Evangelho, tirou tudo. É por isso que as nossas escolhas diante das eleições que nós estamos envolvidos, não tem como não se envolver. Depende de algumas coisas de nós. É verdade que muita coisa depende de Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas, mas também é verdade que muita coisa depende de nós. Portanto, se nós não atinarmos hoje, não é amanhã não, hoje, amanhã será tarde demais. Nós vamos estar querendo correr atrás do prejuízo, igual a Nicarágua está correndo, e não dá mais tempo. Igual outros países vizinhos nossos estão correndo atrás do prejuízo, e não dá mais tempo. Como a Argentina, por exemplo, caos. Por quê? Porque tirou o Evangelho. Tirar o Evangelho, tirar os valores cristãos, caos. Caos. E não tem outro caminho a não ser o caos quando se tira o Evangelho. Portanto, amados irmãos, no dia de hoje, sobretudo na nossa vida, na nossa casa, peçamos que de fato o reino de Deus possa vir. Venha a nós o vosso reino, Senhor, porque se vem o reino, vem a ordem, vem o progresso, vem a justiça, vem a honestidade. Tudo com o reino de Deus fica bom. Com o reino de Deus vem a paz. Com o reino de Deus vem a esperança. Com o reino de Deus vem tudo de bom. Mas sem o reino de Deus vem tudo de ruim. Olha só. E aqui não é jogo de palavra não, tá? Não é jogo de palavra não. Com o reino de Deus tudo de bom. Sem o reino de Deus tudo de ruim. Portanto, quando você rezar o Pai Nosso, não reze simplesmente verbalizando palavras, reze com o coração, e de fato o reino de Deus venha sobre você, sobre o teu coração, venha sobre a tua família. Algo muito importante que você pode fazer, às vezes até no silêncio, rezando o texto dentro da tua casa, dizendo: venha, Senhor, o teu reino sobre a minha casa, sobre a minha família. Às vezes impondo as mãos na direção do quarto do teu filho: venha, Senhor, o teu reino sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre o meu matrimônio, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre o meu vizinho. Impondo as mãos, rezando o Pai Nosso, fazendo oração de outra não, Pai Nosso, que todos nós rezamos e rezamos todos os dias,
Porque se o reino de Deus vem, o que é caos se transforma em ordem. E onde está a ordem, está o progresso. Onde está a ordem, ali está a presença de Deus. Verdadeiramente, venha, Senhor, a nós o vosso reino. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.